Como estou? Olha só, o StreamYard não é tão complicado assim. Nós podemos funcionar de maneira muito interessante aqui. Agora, como realmente funciona o StreamYard é um mistério. Estamos ao vivaço para a gravação do episódio 300, que, em princípio e aparentemente, terá apenas Moá para falar a respeito. Vamos chamar os comentários aqui. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Estou utilizando fones diferentes, porque hoje mais cedo eu usei o fone de arquinho e minha cuquinha fez dodóis. Uma boa noite para todos vocês. Nosso episódio 300 é sobre HD, sobre HQ 300, uma belíssima obra de Frank Miller. Acho que foi Marcos Batista, grande Batista, beijo pro Batista. Está aí. Galerinha, estamos aí então no Twitch, concomitantemente também no glorioso YouTuber. Estamos lá, estou aqui no aguardo para ver se alguém mais vai dar notícia. O StreamYard é mais leve do que eu esperava. Por enquanto, vamos de ASMR de vape, que faz um bocadinho de barulho. Então é o seguinte, galera, hoje é a gravação do episódio 300, né? Então estamos, você que está escutando esse episódio no nosso feed do nosso podcast, pode saber que já fizemos... Não, eu perdi totalmente o que eu ia falar. O fato é que chegamos ao 300º episódio e estarei aqui neste momento respondendo as perguntas, né, das pessoas, comentando episódios. Estou com a aba de 299, na verdade, episódios deste maravilhoso PopQuest. E nós vamos conversar aqui também um pouquinho, vou ler o que as pessoas têm a dizer, o que elas pensam, o que elas sentem a respeito de episódios clássicos. Eu acho que eu já deveria começar, inclusive, jogando isso nas mãos maravilhosas de vocês. São 300 episódios. Como é que a gente está aí em relação ao... Olha aí, Rudy Gucci pergunta qual foi o episódio mais difícil de gravar. Cara, a gente normalmente tem dificuldades de todos os tipos. Hoje, por exemplo, estamos tendo uma dificuldade. Na live do Oscar de ontem tivemos uma dificuldade. Então tem esse tipo de dificuldade e tem a dificuldade de concentração, de às vezes a gente ter uma pauta desvirtuada porque o assunto desembola muito de outro jeito e a gente tem a dificuldade de às vezes estar rindo demais, hoje não estar gostando da pauta, de uma pauta que a gente pensou que seria legal na elaboração e na hora da execução não deu muito certo. Então, acho que a gente pode dizer que a verdadeira história do Papai Noel foi um episódio difícil de ser gravado, porque a gente tirou essa pauta do rabo. Então, foi bem interessante o resultado daquilo. E foi difícil de gravar justamente porque a gente não tinha uma pauta. A gente pensou de fazer um episódio desses que o João dropa a coisa, né, dá aula de história em cima de um tema, como a gente já fez algumas vezes, a gente adorou fazer, mas no fim das contas a gente meio que chutou o balde, foi fazendo e foi ficando, cada frase que a gente falava a gente tinha a sensação que já tinha esgotado o assunto, então foi um episódio bem difícil. O primeiro teste da Capricho era uma pauta completamente diferente, que nem eu, nem o Daniel, nem o João, nem o Eric Gustavo, que foi o nosso convidado, lembramos qual foi a pauta original, mas desvirtuou tanto, foi tão difícil que acabou rendendo um episódio clássico. A gente teve dificuldades também, foi com qual pauta, cara?
que foi mais difícil. Teve uma que o Daniel preparou, que ele passou muito tempo, a gente teve que adiar ele, o episódio, várias vezes, mas eu não lembro qual foi. E olhando na lista aqui, nada me bate. Teve um que a gente teve que pular a gravação várias vezes e ir colocando outras pautas por cima, porque o Daniel fez toda uma força-tarefa para juntar fatos, estava complicado, aí eu juntei os esforços que eu tinha para... A gente trabalhou bastante na pauta, e o episódio não ficou tão bom quanto a gente esperava, mas eu lembro do pessoal ter gostado. Então, assim, a gente tem esses episódios em termos de dificuldade. Os dois chats estão aqui comendo soltíssimos, então, assim, foi mal, galera. Eu não sou o Jim Carrey todo-poderoso, vou fazer o que eu posso para responder e dar uma moral aqui nos comentários, tanto na Twitch quanto no YouTube, que estamos transmitindo essa gravação ao vivaço na Twitch e no YouTube. Lembrando que a gente fez um sorteio, conforme prometido, de 2 ouvintes na categoria do nosso padrinho. A gente fez o sorteio na categoria Boga Viva, a partir de R$25 de financiamento para a gente, e 2 pessoas foram sorteadas para participar desse episódio. Um logo de cara já disse que não podia, então muito obrigado pelo toque. A outra não deu notícias, então não sabemos. Agora vamos voar como voam os corvos, totalmente em linha reta. E falando nisso, a gente vem aqui nos banners, e você que quer ajudar a gente, que quer financiar essa merda e desapontar o Capitão Nascimento, você pode ajudar a gente no padrim.com.br/decrépitos, ou você pode mandar um pix pra gente no decrépitospodcast@gmail.com, ou a gente pode também, a gente disponibiliza também o sub na Twitch. Você pode mandar subs, você pode mandar bits, pode mandar cheers, pode assistir os breaks comerciais que a gente habilitou no nosso canal, agora que estamos devidamente afiliados e caminhando para a parceria com esta plataforma muito louca. E agora colocarei o Pix na tela. Olha aí, vamos... Eu vi aqui nos banners que, inclusive, eu fiquei perdido de novo, eu não lembro mais se é no brand. É no brand. Não tem a imagem separada do Pix. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Overlay, eu posso... ótimo, já resolvi. Vou colocar aqui pra gente o nosso código QR, nosso QR código, para você que quer mandar um Pix pra gente. Tá super na minha cara, eu não sei como é que eu faço para mexer com isso, mas agora eu também não consigo fazer isso. São 2 cliques que eu tenho que fazer. Solo Layout. E agora eu venho Exit Solo Layout. Aí eu faço isso aqui, e aí o que eu faço aqui? Isso aqui tá errado. É a primeira vez que eu estou usando o StreamYard, então assim, eu vou tampar a minha cara por alguns momentos e vou deixar aqui o código QR para você que, de repente, já quer mandar um Pix. O código tá aí para você ajudar a gente a continuar para muito mais do que 300 episódios, que é uma surpresa, né? 300 episódios realmente é uma doideira, bicho. 300 episódios são quantas semanas? Eu nem sei quantas semanas são em 300 episódios. Eu sei que a gente falhou em algumas semanas, né? Tivemos aí alguns breves hiatos, muitas coisas aconteceram. Então, o Pix está na tela. Eu não sei como é que eu faço para deixar esse Pix pequenininho. Se eu tenho que preparar... olha aí, consegui. Achei uma camada do Pix pequena, então não preciso desse overlay gigante aqui. O Pix pode ficar aqui no cantinho. Agora eu estou entendendo melhor como funciona o StreamYard. Deixa eu voltar para os comentários, porque olha aí o que a gente tem acontecendo nesse chat. Tem gente per um cararro, pau a pau com Twitch e YouTube. Muito obrigado para vocês que mantêm o equilíbrio das coisas. As lives esporádicas que eu até fiz na Twitch, de A Dedé Maluca e etc., eu vou descobrir como a gente faz aqui no StreamYard. Ainda não peguei 100% as manhas, mas aqui parece... Ele é definitivamente mais leve
Olha aí. Vou voltar aqui um pouquinho, né? Obviamente não vou conseguir. Nós temos aqui um superchat. Alexandre K. diz que 3 vacilões e um funeral, na opinião dele, o melhor dos episódios. O episódio 99, se eu não estou enganado, vou até voltar para conferir. Sim, é o próprio, 3 vacilões e um funeral. É um episódio excelente, um episódio que nos abraçou como uma luva. Foi muito, muito legal, porque estávamos todos numa baixa moral, uma baixa energética, uma baixa emocional ali. E eu não lembro como chegou essa pauta, em qual momento da conversa, se alguém levantou a bola, se as peças foram se juntando, enfim, a gente pensou, pô, a gente faz coisa, a gente sempre tem uns papos nossos de imaginar filme, né? Então vamos imaginar como seriam os nossos funerais, e deu super certo, a gente recebeu muito feedback, até hoje recebe feedback desse episódio, foi realmente divertidíssimo, foi muito bom fazer aquele episódio, é realmente um excelente, excelente momento. Nós temos aqui, então, o excelente lembrete do Alexandre K. Nós temos aqui também eu perdi o comentário, calma, Valdeira, dizendo que a vida está uma merda e que está ajudando a escutar o podcast sempre que consegue. Muito obrigado pela sua audiência, cara, e a gente fica muito feliz em poder contribuir, em poder ajudar, né, porque nós também, né, estamos com todo mundo, não tem ninguém bem, acho que por mais que a vida prática da pessoa esteja andando, de alguma forma, tá rolando um lençol freático de bad em todo mundo, né, então a gente também busca, né, nas coisas que a gente consome, algo para nos ajudar, para nos levantar, para nos dar ânimo, e a gente fica muito feliz de poder fazer o mesmo, né, por você e por vocês que também precisam de um respiro, né? E nós temos aqui, mais uma menção ao episódio 3 Vacilões e um Funeral. A Ana Ferreira disse que os episódios que a gente fala sobre sexo são fenomenais. O Daniel realmente aqui, o Vini, a Ana Ferreira disse o episódio de sexo, o Vini disse que o episódio de Bikman, que o Daniel falou que odeia, o Vini adora esse episódio. Eu sou um pouco indiferente àquele episódio, acho que foi um bom rolê, mas como a pauta, o Daniel teve tanto carinho pela pauta, se eu não estou enganado, esse foi o episódio que eu comentei, o Daniel fez uma linda pauta, eu contribuí com o que eu sabia, e no fim desvirtuou. Esse foi um episódio difícil de ser gravado. A gente teve um bom momento ali de gravar, que é sempre gostoso, mas a pauta mesmo foi para os cucuias. E eu lembro dessa frustração, então foi isso mesmo. O Samuel Melo diz aqui que o Reclame Aqui demorou muito para ser gravado, realmente, Pérolas do Reclame Aqui, a gente realmente gostou bastante de fazer, mas demorou para acontecer. Talvez o episódio mais difícil que a gente esteja enfrentando agora seja a continuação dos joguinhos dos anos 90, dos desenhos dos anos 90. A gente nunca mais falou a respeito, nada mais foi feito. Nós temos aqui também, a galera sempre fala, né, do história do Papai Noel, porque é uma chacota enorme, a gente realmente não gostou tanto. Luciana Ribeiro diz aqui, né, o JP falou da história do Papai Noel. A Luciana Ribeiro lembrou do Males da Mente, que também teve uma grande e longa onda de repercussão e feedback para a gente, foi muito, muito legal, ajudou a gente fez, se eu não me engano, 2 edições, né, estamos ainda devendo uma terceira, o que em parte é bom, né, que mostra que algumas coisas melhoraram e que os outros 2 ainda têm a sua serventia, né, a gente fez com ótimas intenções, tentou também trazer um pouco de leveza, né, para um tema que é tão difícil de ser falado, talvez com um pouco de leveza a gente consiga expandir e melhorar a atenção que a gente tem que ter para a saúde mental. Nós temos aqui o André Solion, dizendo
que o episódio do Manjubinha Jones foi um Vacilo News, foi uma live que a gente fez aqui, foi fantástica, mas eu não sei se Manjubinha Jones já foi mencionado em algum episódio, eu realmente não me lembro. Então, o pessoal falando bastante do episódio do... Perdão, falando bastante do episódio do Reclame Aqui. E olha só, vamos voltar para os comentários mais novos. Eu voltei bastante. Uma boa noite para quem está chegando agora. Temos aqui um tier de 10 bits do Luke Maga na Twitch. José Highlights manda um abraço para você, muito obrigado. E olha aí, tem o Causos de Trabalho, realmente, nós temos aqui. Eu tenho que lembrar que eu posso mostrar os comentários, né? A gente começa com isso agora, apesar de eu não lembrar, de eu não achar mais. Eu não lembro mais onde está, mas alguém mencionou os Causos de Trabalho, que é onde eu conto a clássica história de Portugal, onde eu fui trabalhar ligeiramente desidratado e passei um cagaço com um cara que eu ainda acho que ele me trollou, eu não sei se ele era da polícia mesmo. Olha aqui. Nós temos também nesses 300 episódios um bom hall de convidados aí, né? Um guest hall bem bacana. A gente tem episódios com o Pablo Peixoto, a gente tem episódios com a Isabela, a gente tem episódios com o Eric Gustavo, né? Foi ali o primeiro que a gente teve, o primeiro teste da Capricho foi com ele, né? Temos episódios com Saulo Milete, nosso garotão lindo. Tivemos episódios com Munha da Sete, o Maestro que Não Dorme. Nós temos, uma lista considerável de episódios, que, se eu não me engano, não estão mencionados nos títulos aqui na listinha oficial, mas tivemos muitos convidados. A gente teve a honra de receber o Choque de Cultura no nosso podcast. Temos também, com várias ocasiões, Leila Germano. Temos o episódio com a Jusão, o episódio sobre o Twitter, né, quando a gente ainda estava curtindo mesmo o Twitter. Temos Amiliano, nosso queridíssimo Amiliano. Nós temos o nosso queridíssimo Alexandre Nix. Foi realmente muito bom. O Ryan Barcelos diz aqui que gostava dos Bastidorzão Linguiça. Eu vou começar a botar na tela, porque eu estou focado que esse conteúdo tem que ser em áudio, então estou tentando fazer as duas coisas. Enfim, eu não sou o cara mais multifunção do mundo. Acredito eu que uma altura dessas já seja de comum conhecimento. Terminando no terminal aqui, que o Zagnão comentou, que o João conta a história dele, acho que trabalhando com diplomacia, que realmente fez um rolê maluco, acho que é do mesmo rolê de quando ele foi me visitar em Coimbra, foi muito fofo, inclusive. Olha aí, temos bastantes comentários. Nós, como estamos aqui, audiência empatadíssima entre YouTube e Twitch. Estamos tocando o bonde adiante. Eu vou agora, então, puxar essa lista aqui e vou mencionar alguns episódios que eu gosto e falar aqui, vamos ver. Olha, o episódio Bibi Fonfon, episódio 5, é um que a gente, entre eu, João e o Daniel, a gente sempre menciona, porque foi a primeira vez que eu batizei um episódio e os dois adoraram, eu ainda adoro esse episódio, esse título é fantástico, Bibi Fonfon. E foi muito legal, porque são histórias de trânsito, né, que são os vacilos de quem está recém-habilitado. Nós temos aqui, então, também, olha aí, ocorrer aqui é difícil, cara, são bastantes episódios. Olha, estou correndo a lista aqui. Nós tivemos uma fase de leitura de e-mails ali na casa dos episódios 50. Depois a gente começou a juntar os e-mails todos para fazer um episódio. Então, na verdade, nós não estamos comemorando o 300º episódio, porque as leituras de e-mails estão na lista de episódios, então, na verdade, a gente tem vários episódios a mais de 300. Eu nem sei por que estamos aqui. Olha aí. Grande revelação, polêmica, nesse exato momento. A gente teve episódios
promocionais de livros, né? Nós falamos do Delete, nós falamos do Devorador, nós falamos do São Lázaro, a gente falou do Último Mito, então são episódios que a gente teve o maior prazer de promover essas obras, né? A gente teve a Dedanha Maluca ao vivaço, que foi fantástico, a gente teve também recentemente o Cartas contra a Humanidade, que foi muito legal. Cine Vacilo, que é um negócio que é muito bacana, que a gente adora fazer, a gente teve Roboman, a gente teve Cinderela Baiana, a gente teve aquele filme altamente péssimo do Ringo Starr, que a gente fez, acho que é o mais recente, é o último que a gente fez, né? Eu tenho quase certeza. Olha aí, temos dois filmes, né, do maravilhoso João Amorim, que assistimos. Nós temos aqui o Caio San, do Refogado Podcast, nosso querido Caio San, um abraço, Caio, dizendo aqui que o episódio Continuações que Não Existem, que é um episódio recente que realmente foi extremamente divertido, foi muito, muito bom. Se o João estivesse aqui, ele corroboraria, né? Viramos aquele episódio nós dois, do mesmo jeito que o Vacilo News do Coronel, Tenente, do Cylon, que foi o Daniel com o João, também se divertiram loucamente, os dois estariam aqui dizendo que se divertiram bastante. Nós temos também aqui a Ana mencionando que a leitura de e-mails do Lendas Urbanas, o Vacilendas Urbanas, esse episódio foi muito legal, a leitura de e-mails. Eu não me lembro, mas se você está dizendo, eu boto fé, porque o Vacilendas Urbanas é um episódio muito legal, foi realmente... A gente tem a sessão Artes dos Fãs, né, cara, que é como não mencionar Artes dos Fãs, que vira e mexe, vem, a gente teve uma fase que o pessoal não estava fazendo muita coisa, e às vezes vinha, a gente também andava meio embolado, meio, como que eu vou dizer, os nossos passos estavam pesados, né, estávamos correndo uma maratona de coturnos, emocional e mentalmente falando, e então a gente deixou passar muita Arte dos Fãs no sentido de dar moral, mas a gente guardou praticamente tudo, e tem muita coisa muito legal que a gente tem até hoje, fizemos boas amizades, a gente conheceu artistas fantásticos, ajudamos a divulgar artistas fantásticos. O Thiago Nômade diz aqui que o episódio do Hugo foi mais memorável para ele, e realmente a diatribe do João xingando o Hugo é absolutamente fantástica, eu ia falar fantasma, o que me faz lembrar que Vacilendas Urbanas foi o episódio onde surgiu aquela turma, a Turma Fantasma da Punheta, que foi a piada interna, é uma das minhas piadas internas favoritas do podcast. A gente tem é uma das minhas coisas favoritas do Decrépitos, parece aquelas esteiras de linha de produção dos anos 50, que as coisas vão chegando e toda hora vem uma piada interna nova, então a gente curte bastante, põe de volta, e a esteira leva, e aí vem outra, e a gente sempre tem isso, então sempre tem um bordão, sempre tem uma piadinha, sempre tem alguma coisa bem besta, bem espontânea, na maioria dos episódios. Alguns não tanto, alguns pegam mais para quem escuta do que para a gente, outros pegam para a gente também. A Turma Fantasma da Punheta foi um que, se a gente não tivesse tido tanta dificuldade de criar merchandising, camisetas, etc., a gente com certeza teria uma linha da Turma Fantasma, porque a gente recebeu uma arte linda da Turma Fantasma da Punheta, que quase foi para camisa, que foi da Mamorça, se eu não me engano, mas também tivemos artes da Turma Fantasma de muitas outras pessoas. Eu mencionei uma nominalmente, porque foi a que a gente escolheu para a camisa, que era um desenho circular, muito lindo, meio aquarela, e não deu certo. Como muitas coisas no podcast não deram certo, várias pautas não deram certo, várias empreitadas não deram certo, mas olha aqui, na Twitch, o Fabito SSSS, mencionou Bananator, que é possivelmente a piada interna mais longa desse podcast. Eu posso estar enganado, mas eu não estou tão enganado, porque o Bananator está lá no começo, não lembro exatamente qual episódio, mas o Bananator realmente sempre mencionado, muito querido. O Vitor, meu Deus, que tristeza, 666, perguntou aqui se o resto dos meninos vão aparecer. Não vão aparecer hoje. Tínhamos essa gravação marcada, tivemos imprevistos e estou aqui fazendo o BO virar.
Então, olha ali. Olha aí, Frambach também na Twitch, disse aqui que Fernanda Montenegro, realmente. Fernanda Montenegro não é exatamente uma piada interna, mas sim, o nosso carinho e a nossa forma de demonstrar nosso carinho, nossa admiração, nosso respeito imortal pela grande Fernanda Montenegro. Foi realmente fazendo ali a primeira participação dela em alguns dos primeiros, então possivelmente a piada interna mais longa do podcast Fernanda Montenegro, porque é a nossa matrona e a matrona desse Brasilzão. Ajuda nós, Fernanda. Vamos dar uma olhada aqui. No momento eu não vou me prender muito em perguntas dos meus próprios projetos, porque eu recebi uma pergunta aqui do Julio Nagaita. Vai acontecer coisas, Julio Nagaita. Acontecerão coisas, já tem coisas prontas. Assim que o meu equipamento novo estiver em mãos, vou retrabalhar a mixagem, vou conferir tudo bonitinho para poder fazer tudo dentro de um padrão estabelecido. É isso que eu tenho a dizer, porque hoje é episódio 300 do Decrépitos e eu vou pedir, olha aí, fui lembrado aqui do Rato do Bain, que lembrou de uma empreitada que não deu certo. A gente teve uma empreitada que não deu certo, que foi a cerveja Decrépita, e foi uma que especialmente me deixou bastante frustrado, porque a nossa relação com o Caio é muito legal, ele foi super solícito, a gente foi super aberto, eu cheguei a desenvolver rótulos para cervejas, ele chegou a me mandar garrafas de amostra, que eram logisticáveis, uma de cada dos tipos que a cervejaria dele faz. Eu experimentei todas, eu coloquei um amigo meu que é cursado realmente em cervejas e manja muito para experimentar comigo, ele aprovou todas, e eu fiquei super feliz com isso, mas era logisticamente, economicamente inviável colocar essas cervejas à venda se essas garrafas não saíssem por tipo R$60 a garrafa, R$50 a garrafa, porque a margem de lucro já seria muito, muito, muito pequena. Mas foi bem frustrante, porque as cervejas são deliciosas, então eu não me lembro agora o nome da cervejaria, eu peço desculpas por não lembrar, porque foi muito legal, mas quando eu lembrar, eu vou mencionar do nada, igual eu sempre faço no meu dia a dia, de lembrar uma coisa, e aí, N tempos depois, eu falo a coisa e, tipo assim, como se a pessoa tivesse obrigação de lembrar. Mas olha aí, a gente levantou, né, o maravilhoso tweet. Carol Casagrande diz aqui no YouTube que o nosso tweet sobre o nosso não, né, foi o tweet do jornal Metrópolis, ou de algum dos afiliados da rede Metró, que Gugu inventa sua rede social de 4 caracteres chamada Gugu, e aquele tweet é fantástico, aquele print é fantástico, é realmente muito bom. Então, o Vitor Matheus diz aqui, ó, feliz contribuidor para o final do episódio 25 sobre sonhos com o Zaro. Eu me lembro alguma coisa, eu lembro que eu gravei esse episódio na casa do João, meu áudio estava completamente louco, parecia que eu estava falando de dentro de um universo onírico, a gente botou fé que o que a gente tinha pensado ia funcionar e não funcionou, mas foi um episódio legal. O Zaro também, né, mais um aí no nosso hall de convidados. Satélite Online, se lhama no tweet aqui, lembra que o tweet do Gugu não foi da Rede Metrô, foi do Satélite Online, exatamente. O Nelson RJR diz aqui que adorou o episódio Metaleragens com o Porquinho, rei do grande core interpretativo. Foi muito bom receber o Porquinho no nosso programa. Um cara que manja muito, é um cara que, porra, né, eu e o João conhecemos há muito, muito, muito tempo e vivemos várias aventuras juntos. Foi muito legal ter ele, trocar ideia sobre essa cola que nos uniu, que é Metaleragens, né? Eu gravei dentro do armário do João, foi isso. Eu tentei o episódio dos sonhos, o episódio 25, realmente foi gravado lá. Vamos ver como estamos aqui. A audiência está praticamente pau a pau entre o YouTube e o Twitch. Muito feliz por isso. Gente, mais uma vez, muito obrigado, porque 300 episódios não seriam possíveis, não seriam atingíveis sem as presenças de vocês. Vocês realmente são fantásticos, vocês fazem
nossos coração ficar quentinho e derretido. Muito bom ter vocês com a gente. E todos os protestos que a gente teve, que o JP lembrou aqui no YouTube, que a gente teve uma onda de protestos para que o Daniel pudesse ressuscitar, e ressuscitou. Foi realmente, então, né, vou enviar amor para vocês, receber o amor de vocês, foi muito, muito bom poder estar nesse 300º episódio, trocando essa ideia com vocês. Vamos lá, eu quero ver de vocês mais, vou tentar, calma, peraí, teve o pior, eu não vou botar isso na tela, porque foi muito horrível, mas eu adorei, o Frambach mandou que o Mortis mete no meu pai. É o cuck parental. Galera, vou jogar a bola para vocês de novo. Vamos lá. Mais episódios. Teve gente que chegou agora. Alguns aqui eu já vou dizer que já foram mencionados. O EP do Funeral. A gente realmente tem muita coisa aqui. Acabei de ver uma menção o episódio dos Bad Boys do futebol dos anos 90. O que esmigalha as minhas engrenagens. A rede social perfeita, Pérolas do Reclame Aqui. O Sem Norose disse aqui, tenta liberar a resolução do vídeo. Como assim? Botar menos resolução para a coisa ficar melhor? Que é o melhor que eu posso fazer. Essa câmera faz 720. Era uma câmera boa, mas ela é do 720, ela não é uma câmera 1080. E a iluminação aqui é artificial, porque está de noite, então tem esse detalhe. O que esmaga esmigalha as minhas engrenagens, que bicho preguiça, deu o toque, realmente foi um bom episódio. Falar de coisa que a gente detesta é sempre bom, é sempre fácil, né? Realmente... E eu tava numa fase onde eu tava, tipo, tentando ver a coisa boa em tudo, mas deu super certo. Letícia Pereira aqui reforça no YouTube, melhor episódio Bad Boys do futebol brasileiro. A gente realmente relembra, se eu não me engano, é no episódio que o João conta do dia que ele recebeu um autógrafo do Branco, né, que era o lateral esquerdo da seleção brasileira nos anos 90. O Matheus Brito também diz aqui no YouTube que o episódio de homenagem aos Mamonas Assassinas também é excelente, realmente, uma linda pauta, um feito fantástico do Daniel na pesquisa, na organização de tanta informação, e a gente pôde se emocionar de forma coesa. Foi realmente um episódio muito, muito bom. Nem sempre é só idiotice, mas mesmo quando a gente quer tratar de uma coisa que a gente gosta, de uma homenagem, sempre dá um jeito de colocar mais uma piada eterna nessa esteira de produção industrial, de vacilo que a gente estabeleceu entre nós aqui, né? Temos aqui o macarrão no boné. eu lembro disso, eu não lembro em qual episódio isso aconteceu. O Luan Caetano diz aqui também que adora os episódios que a gente faz destrinchando o Farol. Realmente foi muito divertido, um ótimo filme. Danilo Alves diz aqui, filmes aviltantes. Heitor Kovaleski, eu fui clicar em um, a coisa andou. Heitor Kovaleski mandou um pão, que filmes aviltantes, que o Danilo mandou. Nós temos aqui o episódio do calor, que todos os destrinchanos, destaque para o de Midsommar, e o episódio do calor, que é sensacional. Nós temos aqui atrás, teve uma boa pergunta aqui. O Digo Ois pergunta se meu amor pela comida peixe continua loucamente. Adoro peixe, adoro camarão, adoro frutos do mar. Pena que a alta de preços deixou tudo ainda mais caro. Então, vez por outra, quando pinta uma promoçãozinha, eu tento comprar um filezinho de salmão para em algum momento fazer aquele ranguinho especial a 2 aqui. E tem dado certo. As 2 últimas vezes que fizemos isso, ficou delicioso. Nós temos aqui o Julio Nagaita falando do nosso segundo episódio, que é uma história real, muito mal contada por mim, inclusive.
Não é um jeito de contar que envelheceu muito bem, mas é uma história que aconteceu e foi engraçado. Olha aí. Nós temos o Destrinchando Hereditário. Nós temos, perdão, descliquei aqui, é uma mensagem um pouco mais longa. O professor Otto pontuou aqui muito pontualmente que toda a história do Decrépito é feita de notas de rodapé ao episódio da verdadeira história do Papai Noel. É verdade, desde que aquele episódio saiu, a gente sempre tem que mencionar que de certa forma mostra que a gente tem um carinho por esse episódio também, apesar de nem de longe ser o nosso favorito. A gente teria que ter um incêndio na biblioteca de Alexandria para a gente só ter se pá, mais uns 3 para poder falar, não, ok, entre esses do Papai Noel, talvez seja o nosso favorito. O episódio sobre eletroutilidades, como o Thiago B diz aqui, esse sim, a gente, boas compras, más compras, foi realmente um bom episódio. O Caio San lembrou de mais um clássico recente, O Príncipe Fresco de Bel-Air, nosso episódio falando sobre o Fresh Prince of Bel-Air. Foi super legal, a gente se divertiu bastante, foi muito, muito bom de fazer. Foi super legal, a gente se divertiu muito, foi legal fazer toda a conta. Aquela matemática do táxi foi o que fiz e eu me diverti muito, cara. Eu não sou um cara muito de ciências exatas, mas as contas que eu sei fazer quando é para chegar no objetivo desse tipo, para que eu calculei? Eu consigo e eu gosto. E planilhas, não todas, mas criar planilhas eu gosto um pouquinho. Nós temos aqui a Rafaela Creton, lembrando de um outro excelente episódio, que é o Dessa Vez Pablo Vittar Foi Longe Demais. Eu tô lembrando das risadas, eu tô ligando direto nas risadas, eu não lembro as fake news desse episódio, mas tinha cada coisa de burrice cristalina e realmente burrice cristalina. Bom, excelente. Temos aqui o Zagnão dizendo: Stallone cobre toda a epopeia de nós, reagindo ao desenho do retrato falado. Eu tenho uma teoria com isso, quer dizer, primeiro a gente morreu de rir com aquele desenho absolutamente ridículo. O Stallone sempre foi um cara bem-humorado, sempre foi um cara debochado, e como a gente diz mesmo na análise do filme, o Cobretti, ele é um cara que tá nos anos 80 e mora nos anos 50, né? Ele é um turrão conservador, reaça pra caralho, que é o melhor atirador que eles têm e é o policial mais destemido que eles têm ali, né? E eu acho que a ideia do Stallone como um cara que está envolvido na produção do filme também foi justamente mostrar esse deboche, que o cara se leva tão a sério, ele está tão empenhado em pegar aquele bandido, que ele está disposto a ele mesmo fazer tudo, inclusive as partes que ele não manja nada. E ali ele botou, e aquilo ali é uma gag totalmente proposital para ser engraçada mesmo. Eu espero que o pessoal que viu isso no cinema na hora tenha chorado de rir e falado: ah, Sylvester. Vamos, olha aqui. Mais comentários. Vamos lá. Vamos rodar aqui. O episódio do João Monobola, o Vefata lembrou aqui. Realmente um excelente episódio. Aqui, Freire Cristiane pergunta na Twitch: quando surgiu a história do mamaco que roubou a moto do pai do Danonel? Foi num Vacilo News, foi recente, mas não tanto. Quer ver? Vacilo News. Cara, os títulos do Vacilo News são tão bons, cara. Eu acho que foi no 277. Apesar de que teve tanta notícia de mamaco. Teve o 254, realmente não sei dizer. A gente teve uma sequência avassaladora de crimes de mamaco no episódio. Nesse ano, no final do ano passado, quando a gente começou essa sequência, a gente falou, cara, tá tendo muita notícia idiota pra gente deixar passar. Mas foi realmente, aquela piada foi tão boa, cara. O roubo da moto.
O Vitor, meu Deus, que tristeza 666, mortos porque você não deixa seu cabelo crescer. Eu consigo ver o tom de piadinha, mas ao mesmo tempo eu consigo ver aquela coisa, por que você não deixa seu cabelo igual ao do Devin Townsend? Ah, cara, eu já tive vontade, hoje em dia eu não tenho mais paciência. Eu acho que ia ficar engraçado, mas como eu não ando performando em clubes de stand-up mais, eu acho que não vale a pena investir meu tempo e minha paciência nesse look. E se for piadinha, haha, nunca ouvi, sou calvo. Mas eu queria, eu já deixei caótico, mas não grande. Eu prefiro ele batido mais ou menos desse tamanho mesmo, para menos. Se tiver muito calor, eu raspo tudo, que facilita bastante. A Maria BSTS aqui na Twitch diz que nunca vai esquecer o Vacilo News do filhote humano que gosta de choques no pênis. Realmente, aquilo ali. JP lembra aqui no YouTube que o Vingadores Ultimato foi muito bom para lembrar do filme. Realmente, cara, eu fui na estreia, eu vi esse filme estrear, eu vi no IMAX, eu vi 3D, foi tão legal, cara. Foi tão legal. Caio San lembra aqui que o episódio, algum desses episódios onde rolou a piada o Macacre da Serra Elétrica, realmente uma ótima. O Nelson RJR diz aqui, realmente, o penteado sugerido é o Skullet, né, que é o mullet, para quem é calvo, ou seja, só do lado, só atrás do Crush, do palhaço Crush ao Devin Townsend, que nem usa mais esse look, inclusive. Sofia Queiroz pergunta se aquilo ali no sofá é um gato. Sim, é o meu gatinho, está ali cochilando marotamente. Está ali sendo bem fofinho. Velozes e Vacilões, episódio 118, lembrado aqui para o Vefata. Eu tomei um gole de refri aqui e uma bolha pegou minha garganta e agora estou tossindo igual um idiota. Rafaela Creton lembra o episódio sobre o PlayStation 2, foi muito nostálgico. Meu marido chegou a rever o Play 2 dele depois desse episódio. Cara, PlayStation 2 muito bem reforçado, muito bem lembrado. Foi uma homenagem justíssima, é um dos consoles mais sensacionais que já tiveram. Uma tristeza que eu sinto toda vez que eu lembro que eu vendi o meu. E é tão bom que até hoje ele custa exatamente o que ele custava em 2006. Você consegue comprar um por cerca de 450 a 600 reais. O Ryu diz aqui, queijo ao pé virou uma piada interna na minha família. Obrigado, Decrébulos. Pois é, queijo ao pé, né, a gente estava falando de piadas internas longas desse podcast. Vale sempre a pena falar de piadas internas fortes e potentes. O queijo ao pé é uma piada fortíssima, que já está, né, numa fase nossa, no momento da nossa carreira, da nossa história aqui, em que as piadas internas vêm uma atrás da outra. O queijo ao pé já está sobrevivendo, durando aí muito mais do que a gente podia imaginar. O queijo ao pé, realmente, o crime de queijo ao pé. Vitor Coral, no YouTube, músicas para ouvir dirigindo, sim, fantástico, foi realmente um ótimo episódio. Eu não tenho mais carro, novamente e por enquanto, mas era muito gostoso fazer aquela playlist para dirigir, e foi muito bom sugerir músicas e o contexto de direção, né? Porque você pode pegar uma estrada, você pode dirigir a esmo, você pode realmente dirigir numa missão e saber que você tem que pegar a vaga, essas coisas. Tem N formas de você encarar e N playlists diferentes que você pode elaborar para poder encarar cada uma dessas situações. Daniel Console diz aqui que é da época do Males da Mente, lá atrás, Males da Mente, se eu não me engano, é o episódio de número 13. Não é isso? Males da Mente é o episódio número 13. Logo no nosso comecinho, éramos apenas crianças pueris e imberbes fedendo a leite. Episódio 32, que o Vitor, meu Deus, que tristeza, aponta aqui, que é irritantemente irritante. É um episódio muito bom. Realmente, falar de coisa que irrita a gente, realmente muito, muito bom. Wallace Fernandes, mais um feedback também sobre o Males da Mente, mudou a forma de como enxergava a sua vida. Fico muito feliz. Espero que para melhor. Perdão, descliquei. Peraí, calma, fiz bagunça. Então, temos aqui, aí, Eta Pera Lá. Já diz aqui, o primeiro EP que ouviu da gente foi sobre Logan, que é também outra belíssima obra de pauta do Daniel, que é um filme que nós três adoramos. Logan é tão bom, que filme legal. A pauta ficou legal, o episódio ficou muito bom, e você foi um bom ponto de partida.
Leonardo de Oliveira Alves diz aqui que o episódio Cine Vacilo do Confronto Final foi realmente tão bom esse episódio, cara. Confronto Final é um filme, que filminho barra pesada, cara. Que filminho barra pesada. Eu vi esse filme no cinema, foi uma experiência única. Pedro Vilo diz aqui uma piada interna recente que quebra ele, é o João imitando o francês. Je suis Raimundo. Não sou tão bom nisso, mas consigo fazer um pouquinho. A Necroelza. Necroelza Inácio Fëanor. Lembra da Necroelsa? Sirius Nietzsche diz aqui que é das antigas também. Cadoto diz aqui, né, que filminho. Filminho barra pesada, que usa essa frase pra vida. É bom, porque a gente sempre esbarra em uns. Hoje, mais cedo, na live no meu próprio canal, no twitch.tv/barra Rafael Mordente. Olha o plug sem vergonha. twitch.tv/barra Rafael Mordente. Segue eu lá se não estiver seguindo. Dá pra dar sub também. Eu faço papo furado, joguinhos, piano e em breve sessões de pilates, porque hoje minhas costas ficaram cansadinhas, eu preciso voltar com a minha bolinha de pilates. Filminho barra pesada, como eu comentei hoje mais cedo, Mortal Kombat. Quem não assistiu, não vou fazer a minha palavra, vai já preparando uma colher de sal para jogar em cima, porque não é isso aí que vocês estão imaginando que os 7 primeiros minutos entregam, não. Aqui o Luiz Gustavo Cordeiro, o primeiro que eu vi foi a leitura de e-mail do cara que se cagou no carro. Eu lembro vagamente desse caso, eu lembro de mim rindo. Foi realmente um grande momento, A gente já recebeu uns e-mails aqui, cara, que assim, vários que a gente vê que a pessoa só quer compartilhar, mas tipo assim, não precisa mandar para o episódio, eu só queria contar isso para vocês, para ver se vocês riem, se eu consigo trazer leveza para isso também. A gente já recebeu uns e-mails muito loucos já. A gente teve o Luciano Anísio dizendo aqui que a gente fez um episódio com a Cam Girl, eu inclusive me esqueci do nome dela agora, eu peço desculpas, mas foi um excelente episódio mesmo. A gente ouviu e compartilhou vários causos que é tipo, meu Deus, como assim, cara? Temos aqui um fã do Vacilo na área, barra Vacilo na rede, barra Vacilo na área, 2 pontos, acredito nos seus sonhos, ponto de exclamação. Cara, estou tomado pelo bichinho do... tá foda. Tá foda. Estou tossindo loucamente o tempo, apesar de ter chovido hoje, o tempo tá absurdamente seco aqui. Faz uns 3, 4 dias já. Rinite comendo solta. Gabriel Leite lembrou de um grande momento desse podcast, que foi a nossa... Eu não lembro se a gente fez uma live para isso, ou se a gente gravou e depois soltou cru, eu não lembro, acho que foi ao vivo mesmo, que a gente fez um jogo de RPG com o Zamiliano. A gente fez o Misticismo Diabólico da Lua Cheia. O João preparou o jogo pra gente, como um bom Dungeon Master que ele é. Mestrou o jogo pra gente, fez as fichas, a gente trabalhou nessas fichas. Foi muito bom ele apontando, tipo assim, bom, você tinha esse poder, você totalmente poderia ter feito para isso, porque o seu poder permite isso, mas como é a sua primeira vez, eu só vou apontar, eu não vou te julgar. E o jogo foi muito bom, o glorioso Misticismo Diabólico da Lua Cheia, que depois foi sonorizado e acho que colocado no feed. Agora, quando isso aconteceu, olha, sem querer já fui nele, episódio 202. Foi sonorizado. Também me falha a memória de quem sonorizou esse episódio, mas muitíssimo obrigado. Foi foi um gesto maravilhoso, porque a gente gosta muito, a gente gostou demais de jogar aquilo, cara. Eita, pera lá, diz aqui, Inverte de Necroelza, reiterado pelo professor Otto. Então, aqui temos 2 comentários sobre a Inverte de Necroelza. Que é muito bom esse nome, cara. Inverte de Necroelza. Inverte de Necroelza, Jesus amado, cara. Amcave dizendo aqui que episódio 226-011-1406, que a gente lembra os gloriosos produtos da Polishop, os produtos e os podrutos, né? Temos aqui Kalima, lembrando que a gente fez um episódio de tema livre, eu acho que eu não estava nessa gravação, mas tema livre com Magalzão também, dizem que foi completamente louco. Julio Nagai tá lembrando de mais uma pérola antiga, Mega Einstein.
Ah, Mega Einstein, eu quero mudar a cor do meu Facebook. Mega Einstein, como é que eu faço? Eu vou engalar o sol. Ah, mas eu quero fazer o Facebook ficar cinza, Mega Einstein. E olha, gente, foram top de 5 risadas do Mordente. Hoje aconteceu uma que tá seriamente debilitada por um bichinho do. Que é uma propaganda tão velha, eu me senti tão velho agora. É o bichinho do. Tá tomando a minha garganta, tá realmente complicado. A saga do Bebê Diabo, lembrado pelo Elian, aqui no YouTube. Realmente a gente fez um episódio sobre Notícias Populares, que é um jornal clássico, né? Um verdadeiro paragon da realidade altercada das fake news e das notícias de jornalismo. Espreme que sai sangue. O Fernandes Everton mandou 25 cheers aqui na Twitch. Muito obrigado. Valeuzaço, cara. Eu não consigo ver todas as atividades do canal aqui. Então, não sei o que mais aconteceu. Mas está sendo muito bom fazer essa live para vocês. O episódio do Estamos no Brasil, Kalima provavelmente vai lembrar. Jonatas M.O. falou o react dos produtos piratas. Também foi um grande momento. E olha, galera, Guilherme Oliveira, te amo, Morde. Cheguei agora que eu perdi. Olha, cara, eu lamento. Mas, cara, minha garganta ela tá de boa, mas eu tô tossindo loucamente, tá coçando aqui. E eu acho que isso é um sinal para que eu me poupe. E essa live foi fantástica e se tornará um episódio também. E eu vou agradecer vocês pela presença, agradecer vocês pela força que vocês sempre dão pra gente aí nesses 300 episódios. Daniel Bayer está assistindo essa live diretamente do hospital. Está ali tratando de um assunto que é ruim, mas não é grave, mas é bem ruim, então ele está azedando ali, mas Daniel passa bem, está tranquilo, está inteirão na live. Mandem beijos bons fluidos para o nosso beridão Daniel Dandão Jipeiro. Guilherme Oliveira, você perdeu basicamente tudo. Eu lamento dizer, não é com tom de jocosidade nem nada, mas a minha garganta precisa ser poupada, cara. Eu tô tossindo loucamente e não é inflamação, tá só coçando. Então eu acho que eu tenho que repousar um pouco. Fiz uma live de 2 horas mais cedo e eu não, né, com a, como é que fala? Com o sedentarismo da pandemia, do lockdown, coisas que eu fazia prolongadamente, eu estou bem desacostumado, então. Aqui recebemos o Eta Pera lá, vocês são os 3 tenores do vacilo, adorei essa definição. E é isso, gente. Eu vou já me despedir de vocês, para minha garganta não inflamar para amanhã. E apesar da minha cara, é porque eu tô super irritado com isso aqui, é um porre tossir e não conseguir falar. Mas, gente, então, ó, reforçando, um beijo enorme para vocês, brigadíssimo. Para você que está escutando esse episódio no feed, muito obrigado, meus parabéns, você chegou até aqui e você tem a nossa gratidão. E o Vigia da Rua tá passando fazendo vários piu-piu. Valeu, Vigia da Rua. Mas espera para fazer o outro piu-piu quando você virar a esquina, cara. Enfim. Gente, muito obrigado. Mais uma vez, vamos ver. Muito obrigado pela presença de vocês aqui na live. Para você que está escutando esse episódio no feed, muito obrigado para você que acompanha a gente, você que chegou agora, você que acompanha a gente do começo. São 300 episódios, é extremamente importante para a gente. Sem vocês, isso não seria possível. Sem vocês que estão assistindo aí nesse exato momento na live, nesse 26 de abril de 2021, na twitch.tv/decreptos e no youtube.com/decreptospodcast. Segue nós, curte a gente, decreptos.com. Se você quiser apadrinhar a gente, você pode 100%
apadrinhar a gente no padrim.com.br/decrépitos ou mandar um pix no decrépitospodcast@gmail.com. Se que quiser deixar com a gente aí o seu financiamento, o seu apoio, desapontar o Capitão Nascimento financiando esta merda, você pode totalmente fazer isso. E eu vou me despedindo de vocês com... bom, fala que eu não posso falar da Twitch no YouTube, e acho que não posso falar do YouTube na Twitch. Eu estou transmitindo para ambos. Então hoje é Gangsta Life. E é isso, gente. Muito obrigado. São 300 episódios, é uma honra poder fazer isso para vocês. Um privilégio poder falar tanta bobagem durante tanto tempo e continuar jovial, continuar vivo. Valeu mesmo. Eu mando para vocês também um beijo em nome do João, um beijo em nome do Daniel. E é isso. A gente se vê na próxima e... Tchau, tchau!